Ok. Então, hoje chegamos no nosso último dia aqui do áudio do livro da entrega incondicional. Temos mais 7 minutos e meio de áudio, mas hoje eu também queria aproveitar para ouvir um pouco vocês, para a gente poder fechar, né? Fechadinho, direitinho. E lembrando que vamos seguir com esses estudos aqui. O próximo livro que a gente vai ouvir vai ser O Poder do Agora. E a ideia é começar semana que vem já, tá? Na segunda-feira, mesmo horário, a gente seguir aqui nos estudos. É, Então aí vamos soltar. Então vamos começar ouvindo, aí depois a gente ouve vocês. Pode ser? Então vamos lá. 56. De volta ao começo. Quando a poeira baixou, o turbilhão da vida tinha me largado exatamente onde me pegara. Depois de 40 anos, eu ainda morava pertinho da casa que construíra quando me mudei para a floresta com o objetivo de meditar. Ainda me reunia com pessoas todo dia de manhã e à noite para serviços no templo, e também para as grandes reuniões nas manhãs de domingo que tinham começado em 1972. Mas os 4 hectares originais do templo agora eram cercados por 360 hectares de campos e lindas florestas, dos quais a vida tinha nos tornado guardiões. Os alicerces da minha vida tinham permanecido completamente inabalados durante toda essa dança com o fluxo universal. A aprovação jurídica se tornou rapidamente uma lembrança distante, quase um sonho. Havia chegado e partido, como todas as outras coisas. Eu podia ver com clareza que, como tinha me entregado interiormente a cada passo do caminho, não restava nenhuma cicatriz na minha psique. Tinha sido como escrever na água. As impressões só duravam enquanto os eventos aconteciam. Mas, no momento da experiência, cada curva e reviravolta havia penetrado dentro de mim e me obrigado a ultrapassar medos básicos e limites pessoais. Enquanto eu estivesse disposto a aceitar o poder purificador do fluxo da vida, continuaria saindo do outro lado transformado. Como eu poderia considerar isso uma experiência ruim, quando ela criava tanta beleza e liberdade dentro do meu ser? Pelo contrário, fico atônito com tudo o que aconteceu desde que comecei esse maravilhoso experimento de aceitação e entrega. Uma coisa é certa: aquele que partiu nessa jornada nunca voltou. O fluxo da vida atuou como uma lixa que, em grande parte, me libertou de mim mesmo. Incapaz de me soltar do puxão incessante da minha psique, num ato de puro desespero, eu tinha me jogado nos braços da vida. A partir desse ponto, tudo o que fiz foi o máximo para servir ao que era posto diante de mim e abrir mão do que aquilo provocava no meu interior. Alegria e dor, sucesso e fracasso, elogios e acusações. Tudo isso havia arrancado algo que tinha raízes muito profundas em mim. Quanto mais eu soltava, mais livre me tornava. Não era minha responsabilidade descobrir o que me atava. Isso era trabalho da vida. Minha responsabilidade era abrir mão voluntariamente de tudo que vinha à tona dentro de mim. Depois de ver o que vi no decorrer dos anos, tudo o que me restava era a entrega ao fluxo da vida. Não estando mais ocupado, fazendo outros planos, eu me estabeleci na vida calma da solidão cada vez maior, em que de novo me encontrei. Logo se tornou óbvio que a vida tinha me proporcionado o ambiente ideal para escrever esta obra. No momento em que me sentei, a inspiração fluiu como um maremoto. Comecei a escrever o que sempre soube que teria que escrever, o que aconteceu quando abri mão. Frequentemente me perguntam como vejo as coisas, agora que passei pelas experiências de mudança de vida nesses últimos 40 anos. Digo para lerem A Alma Indomável. Como eu poderia explicar a grande liberdade que resulta de perceber, no fundo do seu ser, que a vida sabe o que está fazendo? Apenas a experiência direta pode levar você até lá.
Em algum ponto não existe mais luta, apenas a paz profunda que vem de se entregar a uma perfeição que está além da sua compreensão. Com o tempo, até a mente para de resistir e o coração perde a tendência a se fechar. A alegria, o entusiasmo e a liberdade são simplesmente lindos demais para você desistir deles. Assim que você está pronto para abrir mão de si mesmo, a vida se torna sua amiga, sua professora, sua amante secreta. Quando o caminho da vida se torna o seu caminho, todo o ruído cessa e o que resta é uma paz enorme. Com gratidão eterna por todas as experiências que chamamos de vida. Michael A. Singer, março de 2015. Agradecimentos. Na verdade, a vida é a autora deste audiolivro. Foi ela que se manifestou no fluxo de acontecimentos poderosos e fascinantes que tinha que ser narrado. A vida precisava que eu levasse a pena ao papel para que sua grandeza fosse registrada nas minhas memórias. Com esse objetivo, ela mandou exatamente as pessoas certas no momento exato para que a entrega incondicional pudesse acontecer. É com humildade e gratidão sincera que falo com você sobre o trabalho fenomenal que minha gerente de produtos, Karen Entner, fez nesta obra. Seu serviço incansável e altruísta instilou esta obra com um sentimento de compromisso e perfeição raramente encontrado neste mundo. Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao meu editor, Gary Jansen, da Crown Publishing, por todo o trabalho duro e pelas sugestões fantásticas. Como seria de esperar, a vida forneceu o editor absolutamente perfeito para me ajudar neste testemunho à sua grandeza. Esta obra teve muitos leitores iniciais e todos merecem agradecimentos. Gostaria de destacar James O'D, Ursula Harlows e Stephanie Davis, que colaboraram com sugestões detalhadas em vários manuscritos durante os primeiros estágios da escrita. Agora preciso agradecer a você, ouvinte, por ter o interesse e separar um tempo para ouvir sobre essa experiência fenomenal. Que todos possamos aprender a apreciar nossa vida neste universo espantoso, um pouquinho mais a cada dia. Você acabou de ouvir A Entrega Incondicional, Como Aprendi a Confiar no Fluxo da Vida, de Michael A. Singer, traduzido por Alves Calado, narrado por Sidney Ferreira. Uma produção Sextante Áudio. Copyright 2015 por Michael A. Singer. Copyright da tradução 2022 por GMT Editores Limitada. Essa é a Audible. Até a próxima! Ótimo, pessoal. Maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Que a gente possa transformar esse conhecimento em sabedoria. Porque uma coisa é a gente ler, a gente saber que uma pessoa viveu essa experiência e que é um conhecimento. Outra coisa é eu começar a experimentar isso na minha vida, né? Mas acho que uma coisa que é importante de dizer é que tem uma diferença entre entrega incondicional com algo assim, com su- suprir aquilo que eu estou achando que é o certo externamente. Não sei se dá para entender isso que eu estou dizendo, porque uma coisa, se a gente escuta aqui o Michael Singer, a gente fala, o certo é eu me entregar. Só que eu ainda não cheguei nesse lugar dentro de mim, né? E aí eu acabo que crio problemas para mim também, porque às vezes eu acho que eu estou ali me entregando, mas na verdade eu não estou me entregando, e aí tem um auto-engano, né? Então, assim, é muito importante que você busque esse lugar. O Michael Singer buscou esse lugar. Vocês lembram no começo do livro quanto que ele meditava? Eu falava, eu vou me entregar aqui, mas não estou meditando nem um pouquinho por dia, assim. Tem alguma coisa estranha, sabe?
Então, assim, eu tenho que buscar esse lugar, eu tenho que buscar essa entrega. E essa entrega eu busco ela através das minhas práticas diárias. Pela manhã, pela noite, o quanto que eu puder, né? Ficar ali comigo mesmo, meu cultivo de silêncio, para poder encontrar esse lugar dentro de mim, tá? Porque eu falo isso só para, às vezes você vem aqui estudar o livro, né? Aí você vai, se entrega aí, e aí depois você vai falar, "Ah, o Thiago falou para eu não entregar lá e deu tudo, deu essa parafernália toda aqui na minha vida, né? Eu não estou falando nada, eu também estou aprendendo com ele, na verdade, né? E eu estou aqui bem disposto assim a tentar encontrar isso também dentro de mim, sabe? Então, também sou um aluno, sou um aprendiz assim como vocês aqui, e é um conhecimento muito elevado. Então, pegue esse conhecimento como uma visão para você, uma visão, mas para você chegar nessa visão, você precisa também abrir mão de algumas coisas, né? A gente precisa ter um preço a ser pago, e a gente precisa pagar esse preço. A questão é que a gente quer que aconteça tudo isso que aconteceu na vida dele sem a gente pagar o preço. A gente quer carregar tudo que a gente tem hoje, do jeito que é hoje, e que tudo aconteça da melhor forma possível. Isso não é entrega incondicional, né? Porque, como ele está dizendo, assim, o fato de eu me entregar não quer dizer que vai acontecer tudo do jeito que tudo certinho, do jeito que eu acho que tem que ser. Agora eu me entrego e minha vida vai dar. Não, às vezes não. Às vezes o governo dos Estados Unidos vai ficar te vigiando. Foi o que aconteceu com ele, né? Então, tá dando para entender isso que eu tô dizendo, pessoal? Pode falar então, Silvana. Tiago, eu quero te agradecer o seu chamado. O que eu pensei assim e tirei da minha cabeça é real. Você, num momento muito, muito, muito já, assim, acho que de muita tristeza, porque eu fui no fundo do poço, você me deu a mão. E participar daqui, dessa entrega incondicional e com esse fechamento dele, onde ele fala 40 anos, eu posso falar que eu vivenciei. Isso eu tenho 40 anos. Comecei um projeto, eu vou passar para você o que eu apresentei a semana passada, que foi o meu TCC. Eu fui na intuição, na entrega, eu nem sabia que eu fazia entrega incondicional, eu só ouvi um chamado interno. E eu fiz isso e quase eu fui à falência mesmo, financeira, né? Porque essa coisa da imaterialidade, que nós não somos só dinheiro, tá entendendo? A nossa dimensão, a gente acaba sendo levada para isso. Eu acabei de escrever, entregar meu TCC, que é o IASE, que é o instituto que eu criei, sozinha, mas amparada por esse chamado, que é Instituto Holo de Arte, Saúde e Educação. Eu peguei minha casa e dei. Quase eu perco. Eu estou na minha casa hoje de volta, morando aqui. IASE, Desenvolvimento e Organização Autopoética. Como eu me tornei gestora cultural do Instituto Holo de Arte, Saúde e Educação. Foi um caminhar muito grande, a gente não, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu tinha que ir. E o professor falou para mim, apresentei sexta passada, retrasada, que é um livro, que é para mim escrever um livro. Eu vou passar para você. Você lembra que eu falei disso para você, que eu estava escrevendo? Então eu só quero. Eu estou aqui super emocionada, assim, mas emocionada no sentido de plenitude, de agradecer a você, esse caminho que você está fazendo, dando a oportunidade a cada um de nós a acreditar que ainda é possível e de não desistir, porque eu queria ficar mais no meu cantinho. Mas é só isso. É só dizer que gratidão, gratidão, gratidão. Você está me dando a oportunidade de ressignificar, de acreditar que sim, somos instrumento
temos a escolha, precisamos fazer essa escolha, e você está dando essa oportunidade. Porque para fazer algo por nós, pelo nosso planeta, pelos nossos jovens, por a gente mesmo enquanto família, porque a gente, né? Eu mesmo sou mãe solo, 3 filhos dentro desse sistema que nós estamos vivendo, para fazer essa transição de modelo. Eu só tenho que agradecer muito, muito, muito pela oportunidade que você me deu e está me dando. É só isso que eu tenho que falar. Ok, Ah, minha só amiga. mais uma coisa. Eu compro, gosto de ler. Meu filho está fazendo a mudança no quarto dele, pediu para deixar umas coisas aqui. Quando eu olho, eu sabia que eu tinha lido esse livro agora, só que eu pensei que ele era pequenininho. Quando eu abri, 2005. Então, outro presente, porque agora, né, ó, 2005 eu comprei esse livro e eu li lá atrás. Então, eu agora estou em um outro momento e eu sei que vai ser muito poderoso ouvir aqui nesse grupo com vocês. Ótimo. Obrigado, viu, Silvana? Que bom que te ajudou de alguma forma, te apoiou aí, né? Mas alguém quer dizer alguma coisa, pessoal? Hoje é um dia assim de vocês também se expressarem, falarem o que vocês quiserem, a gente ir fechando aqui essa corrente de trabalho, né? Eu posso falar? Pode, Silvana. É a Silvanas falando, né? Foi muito positivo esse audiobook, porque realmente dá essa oportunidade de rever a vida e entender que é um fluxo e que você pode confiar nesse fluxo e que esse fluxo apenas, como ele fala, né, tem que meditar, estar perto da natureza, tem algumas coisas que te fazem entrar nesse fluxo de uma maneira mais certa, positiva, coerente, como um flow mesmo da vida e confiar, né? Então, eu acho que não é acaso que nós se encontramos aqui nesse grupo, porque cada um está vivendo o seu momento, né? Eu estou fazendo uma transição também, como todos nós. Estou deixando um país para ir para o outro e para tentar de novo, por uma coisa que não deu certo uma vez, eu vou voltar a tentar de novo. Então, é um momento bastante desafiador para mim. Então, eu acho que esse livro é uma fonte de inspiração e de positividade, de dizer, olha, vai que seguindo essas regras, né? Fazer os exercícios, estar perto da natureza, se escutar, escutar o fora, escutar o dentro e confiar, né, no fluxo da vida. Então, eu também tenho muito que te agradecer, Tiago, por, por essa oportunidade de poder dividir com vocês esse audiobook e não vejo a hora de começar o próximo. Eu acho que também vai ser muito, muito legal. Então, gratidão. É, boa, bom dia a todos. Eu gostaria só de trazer que, para mim, esse livro me trouxe um quentinho no coração, foi me trazendo bastante quentinho no coração, e acredito que até uma purificação do meu feminino, sabe? O meu feminino parece que nesse livro aqui foi ganhando força, esse lugar onde eu me centro para receber, me silencio para ouvir. Então foi um trabalho assim que eu percebo no meu feminino mesmo. Parece que acalmou
esse feminino revoltado, esse livro. Então, assim, realmente é só agradecer. Gratidão por mais esse livro. Ótimo. Eu sinto assim que não é nem. é, Acho que feminino, você trouxe a frase feminino revoltado, né? Eu acho que na verdade não é nem o feminino, acho que não é nem o feminino revoltado, é o desenvolvimento do feminino mesmo. Todos nós estamos precisando, independentemente de gênero, desenvolver o nosso feminino mesmo, que é um pouco mais de aceitação, um pouco mais de entrega, um pouco mais de confiança, um pouco mais de coragem, de aceitação, navegar na sabedoria da incerteza. A gente tem muito medo porque essa energia é uma energia que ficou muito perdida, né? Dentro desse sistema que a gente criou, que é um sistema que a gente sabe como é que é, né? Não vou nem entrar nesse assunto porque ele é tão polêmico, mas a gente sabe como é que é. E é um sistema que enterra o feminino dos homens também, né? Que os homens também sofrem muito com esse sistema. Então eu falo isso porque quando a gente fala de feminino, a gente fala só para as mulheres, não é isso. É o feminino que está enterrado dentro de todos nós e que ele é, nos incentiva a mergulhar em dimensões do nosso ser que são desconhecidas, por isso. Deu? Travou aqui? Não? Um pouquinho. Então, por isso que é tão desafiador, porque a gente vai naquilo que é o lógico. 2 mais 2 é 4. E nesse universo aqui do Michael Singer, 2 mais 2 é 7. É outra coisa. A gente não entende. Então, é isso. Eu sinto que para que a gente possa se entregar mesmo em algum momento, a gente vai precisar olhar para as crenças que a gente tem com relação a Deus, né? Porque não tem como se entregar se a gente não confia, sabe? Plenamente, assim. Então, eu vou ter que olhar em algum momento qual é o Deus que tem dentro de mim, porque o Deus que existe dentro de mim, ele não é o Deus verdadeiro. Ele é uma crença, é uma projeção dos nossos maus pais em Deus. Pode olhar. Se você faz alguma coisa errada, aí você não vai receber de Deus. Não sei o que, não sei o que lá. Se você olhar, é a mesma relação que você tinha com seus pais quando você era pequeno. Deus está além disso, né? Então, para você confiar que essa força da natureza, essa força criadora do universo que te guia, que ela vai te trazer sempre o melhor para você, para o seu desenvolvimento, para você ter essa confiança, você vai precisar desconstruir a crença que você tem de Deus, para você poder entender o que que é Deus realmente para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque no fundo, a gente não entrega porque a gente não confia em Deus. A gente não confia. Será que mesmo vai que o que vem vai ser o melhor para mim? Será? Oi, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Passando aqui para, primeiro de tudo, agradecer você, Felipe, Florescência, por essa oportunidade aqui. Foi bem especial poder acompanhar esse audiobook por aqui. Foi muito, muito valioso nesse momento. Essa parte mais agora próxima do fim, né? Em que o Michael Singer passa por essa situação é, é, com o governo dos Estados Unidos, foi uma parte que conversou muito, muito forte comigo, assim, pela semelhança de uma situação
bem desafiadora, que tem sido o meu grande desafio aqui de 2015 para cá, de lidar com uma dívida familiar muito grande. E foi muito inspirador poder ver a maneira como o Michael Singer conseguiu lidar com isso sem perder a presença, sem perder a confiança. Foi algo realmente muito inspirador, assim, poder ver uma história, né, que continha ali algumas similaridades importantes, assim, com a minha biografia, e ver dentro de um contexto desse, uma história real de alguém conseguindo, né, manter a presença, conseguindo lidar com essas circunstâncias práticas ali da vida mesmo, né, de âmbito jurídico, de ter que lidar encarar essa realidade, como ele mesmo traz, sem perder a presença, conseguindo, né, conduzir isso de uma forma sem se perder, assim, né, nessa dor e nas injustiças, supostamente, enfim. Foi muito, muito valioso. Agradeço de coração aqui pela oportunidade, porque foi muito especial. Gratidão. Ótimo. Quer falar, Joel? Pode falar. Você só abrir o seu microfone. Eu quero sim, eu não consegui achar a mãozinha aqui. Bom, quando eu entrei no grupo, se eu salvo engano, vocês já estavam aqui no 38º capítulo, mais ou menos. E me chamou a atenção Michael Singer, porque eu já tinha lido A Alma Indomável, que o sinal está aqui na minha mão, e que eu achei um livro fabuloso. Eu acredito que tem alguns livros assim que de vez em quando caem na Terra, que é para ajudar a humanidade a saltar aí alguns degraus para cima, né? E foi muito positivo ter estado até agora. Eu só queria trazer uma questão, porque pode ser que esteja lá no início, que eu perdi, e eu não voltei para ouvir todos os outros áudios até o capítulo 38º, que é a seguinte questão. O que é realmente uma demanda de vida que é para mim? Essa é uma grande questão, porque a vida tem muitas demandas, né? Cada um de nós tem um monte de demanda, né? E eu queria te perguntar se em algum momento do livro ele esclarece essa questão. Escuta, o que é realmente para ti, cara, que você tem que... E aí, quando eu faço essa pergunta, eu acho que eu fiz alguma pergunta parecida com essa para Baba, e Baba ele resumiu desse Prem-Baba que eu estou falando, né? Ele disse assim, olha, o que está na tua porta é teu. Então, a pergunta é essa: tem alguma coisa que ele falou, o Michael Singer, nesse livro, para você fugir dos seus desejos, né? Porque o próprio desejo tem essa pergunta: escuta, o que é um desejo genuíno meu? Ou o que é uma contaminação de algo altamente ilusório, né? Eu penso que é meu, que eu desejo isso, mas é uma ilusão. Do mesmo modo que está lá fora, e é essa pergunta, se é que ele respondeu aí. O que é uma demanda para mim? O que é uma demanda para ti? Eu acho que é assim, foi o que eu estava dizendo aqui no início. A gente tem que se preparar para uma entrega dessa. E às vezes a gente tem desejos que não foram realizados. Então, às vezes precisamos realizar antes de fazer essa entrega. Hum, No caso do Michael Singer, eu não sei o grau de lapidação que ele já tinha, né, na alma dele mesmo. Então é tudo muito misterioso. A gente não sabe. Mas, por exemplo, o que eu sei, por exemplo, tem um sábio da floresta que fala assim: desejo ou você realiza bem realizado ou você larga bem largado, né? Então, se você tem um desejo, às vezes, você tem um desejo de ter uma casa, de comprar uma casa, de ter um carro, um SUV, não sei. Se você tem esse desejo e você sente que é importante para você, para sua cura,
É importante que você realize ele, porque senão você não vai conseguir se entregar, entende? Então, não tem nada de errado em você desejar. Então, agora o certo é viver igual o Michael Singer viveu. Não, o certo para ele. Para nós, cada um tem o seu caminho, do seu Dharma, do seu caminho correto, do seu coração, né? Então, se você tem um desejo, às vezes, de viajar o mundo, por exemplo, e se você não viaja, aquilo vai ficar buzinando na sua orelha, você não vai conseguir se livrar daquilo, entendeu? Então, você tem que ir para ver que não é lá que você vai conseguir chegar na felicidade que você quer, que você busca. Às vezes é só para isso. Às vezes você fala, quando eu tiver esse carro aqui, quando eu tiver esse emprego, quando eu estiver ganhando tanto, aí tudo vai estar resolvido. É importante você chegar lá para ver que não vai estar resolvido. Aí que você integra, né? Você chega lá e fala, caramba, tô igualzinho eu estava antes. Não é por aqui. Mas você pode pegar isso que eu estou te falando e falar, então eu não preciso nem chegar lá, porque eu já sei que não vai me fazer feliz. Não, tem que chegar, tem que viver, tem que experimentar. E para ver o que a meditação é o que vai te dar o que você precisa. Que só você pode dar o que você precisa, é dentro de você, né? Mas isso é o caminho, é o que eu estava falando, é o caminho. Não adianta eu querer pular etapa, né? A gente não precisa ter pressa. O ser dentro de nós, ele não tem pressa. Ele é calmo, ele vai tranquilo, vai no ritmo natural das coisas. Então eu não preciso querer sair correndo para estar aonde o Michael Singer está. Eu não preciso. Isso, inclusive, vai ser ruim, porque isso vai te machucar, na verdade. Porque você está se colocando num lugar onde você não está ainda, né? Isso vai te machucar, isso vai te fazer mal. Agora, se você vai pouco a pouco realizando, lapidando, realizando um desejo aqui, outro ali, percebendo por você mesmo que não é esse o caminho, que o caminho. Aí sim você vai criando esse espaço internamente. Então, que bom que você fez essa pergunta, Joel, que deu para complementar aqui o que eu estava dizendo no começo. Até porque não dá para você entregar o que você não tem, né? Ah, você fala, agora eu vou me entregar para a vida e. Mas você precisa ter o que entregar, né? Se você não tem nada, é fácil entregar, né? Agora eu quero ver você virar presidente dos Estados Unidos, ter muitas posses, muito dinheiro no banco, ser um empresário bem-sucedido. E aí a vida fala, entrega tudo para mim agora. Aí começa o trabalho, né? Então você precisa ter o que entregar. Ou, não estou falando só de dinheiro, né? Estou falando de outras coisas também, que a gente vai se apegando, né? Uma coisa é você falar, eu não quero ter filho, não quero ter família, que eu sei que o caminho é o espiritual e que não sei o quê. E aí você entrega isso, mas você vai entregar, mas você nem viveu isso. Como que você vai entregar o que você não tem, por exemplo? Agora eu quero ver fazer igual Siddhartha, né? Que deixou família, filho, porque entendeu que precisava encontrar algo dentro dele primeiro. E aí ele virou Buda. Tinha tudo, tinha um império, era rei, e foi, soltou. Então é isso, viu, Joel? Deu para entender, assim? Então, perfeito, são aspectos aí muito interessantes para considerar. A minha Sim. pergunta era mais específica, né? Se o, eu não preciso que eu vi que está adiantado da hora, se ele em algum momento comentava isso, né? Essas demandas, né, que a vida te apresenta,
Algumas você Ele fica não, assim, ele não comentou, não. Isso é um complemento meu mesmo aqui. né? Ele não comentou isso que eu estou dizendo aqui. Isso é um complemento mesmo que eu estou fazendo Não, pessoalmente, eu assim. tô vendo. Isso é muito rico o que você está dizendo. Ótimo, muito bom. E aí, agora nós vamos entrar no poder do agora, para a gente poder complementar o estudo do Eckhart Tolle, né? Um livro interessante, que na verdade a ideia é que eu incentivar vocês a praticarem, né? A gente vai usando uma ferramenta, outra ferramenta, para poder ir complementando o estudo, porque aqui nós estamos numa escola de estudo, né? Estamos estudando. Oi, Sandra. Oi. Só uma coisa que me atravessou, né? Eu fiquei, quando no começo do livro, eu pensava muitas vezes assim, ah, não é possível. Não, não é possível. E, e parei para fazer um, um apanhado geral desde a primeira vez que eu ouvi de você, ó, acredita, vai chegar. Isso acho que me pegou durante esses anos e vai ficar comigo, né? Esse ensinamento. E agora você falando o quanto rico que são essas ferramentas, né, que ele traz, que eu observei muito uma certa rigidez em mim, né? E você falou sobre o conceito de Deus e como é fundamental isso, o conceito de Deus e os conceitos que a gente vai estabelecendo, inclusive para entrega. Uhum. Você estabelecer um conceito e acreditar que você está entregando, né? E poxa vida, eu estou entregando, mas para mim o grande aprendizado é deixar fluir e entender o que aquele momento, o que aquela dificuldade tem para te ensinar. Acho que esse foi o grande aprendizado que conversou muito comigo. E aí eu acho que eu sinto um pouco me colocando um pouco o pé nesse fluxo, sabe? De, poxa, chegou para mim. E agora? Vamos tirar o melhor, né? Vocês colocaram outro dia um texto para gente, se a gente estava sabendo aproveitar tanto os momentos desafiadores quanto os momentos bons. Então, acho que esse foi o grande aprendizado. Você entrar e aí começa a entrega, né? Quando você começa a buscar o que aquilo quer te dizer e permitir que aquele ensinamento entre. Você agora comentou, né? A gente deixar tudo. O que é deixar tudo, né? Então, deixar tudo depende da experiência e da história de vida de cada um. E eu entendi que eu me senti um pouco, você comentou isso para mim outro dia, né? Que eu cheguei na porta estreita e deixei muita bagagem. Então, você soltar essa bagagem e aprender a soltar com leveza e seguir com leveza. Então, acho que esse foi a grande ferramenta que me trouxe o ensinamento, né? De olhar os conceitos pré-estabelecidos e desmontar, aceitar, e aí sim, quando você começa a aceitar, você está no caminho um pouco, eu acho, dessa entrega e vai absorvendo aos poucos. Muito obrigado, desde sempre. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado pelo seu depoimento. Ajuda muito. Eu vou dar um exemplo disso que a Sandra está falando. Aí, de repente, eu começo a ficar mais entregue, aí não sei o que, aí não sei o que lá, e de repente a vida vem. Aí meu chefe me chama e fala: Olha, nós vamos ter que fazer um corte na empresa, nós vamos ter que te incluir nessa lista. E aí? A vida está te convidando a deixar para trás uma coisa. E aí, como que eu lido com isso? Eu vou brigar ou vou aceitar? Mesmo que você entre num trabalho profundo,
mas eu posso brigar. Brigar dentro de mim, né? Porque ali a demissão ali não tem nem o que fazer, vai demitir, pronto. Mas brigar dentro de mim, ou eu posso relaxar e acessar os medos, talvez, que eu tenho, acessar as minhas inseguranças, meu medo de faltar para minha família, às vezes, talvez. Vocês estão entendendo? Tem duas posturas. O Thiago mesmo, né, Thiago? Você pode ficar brigando com a situação, que você não tem culpa, que você não tem responsabilidade, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou você pode aceitar, entrar, às vezes, no seu sentimento de revolta, né? No seu sentimento de injustiça, porque isso tudo é uma redição de algo que existe no âmago da sua alma e que precisa de cura. Então, essa situação da vida, ela só está trazendo à tona algo que já existia dentro de você e a vida está te ajudando a clarear que existe aquilo para que você possa olhar para aquilo, para que você possa solucionar aquilo e curar, entende? Mas se você briga, você perde a energia de solucionar, você vai ficar na lamentação, na reclamação, na insatisfação. E aí vai perpetuando, porque nós vamos colocando reclamação, insatisfação, acusação, tudo isso vai sendo, são sementes que vão sendo plantadas no campo da potencialidade pura. E o que você está vibrando e falando e pensando hoje é o seu futuro de amanhã. Hoje, agora mesmo aqui, agora, vocês estão criando o futuro de vocês, nesse momento. O que vocês estão pensando, o que vocês estão vibrando. Por isso que é muito importante meditar, para estar presente, né, no poder do agora, para entender o que eu estou plantando. Então a vida está sempre ensinando você a voltar para você, para que você possa plantar sementes conscientes, não inconscientes mais. Certo, pessoal? Então acho que é isso hoje. Alguém quer mais dizer alguma coisa? Então, semana que vem a gente começa o Poder do Agora. É isso? Semana que vem começa o Poder do Agora nesse mesmo formato. A gente chega aqui, ouve, tá bom? E aí a gente segue aqui no estudo, ok? Talvez eu faça aqui uma abertura para linkar uma coisa com a outra, né? Um conhecimento com o outro, para não ficar tudo muito solto. São, é importante dizer assim que são egrégoras diferentes de trabalho, né? São coisas diferentes. Aí o Michael Singer está numa sintonia ali e o Eckhart Tolle está em outra sintonia. Tudo isso também, mas que levam para o mesmo lugar, tá? Então nós estamos utilizando de ferramentas diferentes para poder ficar melhor, né? Para poder ir apoiando o nosso crescimento, ok? Mas eu falo mais assim na segunda que vem a respeito disso. Tiago, Oi, Mari. bom dia. Dia. Eu não consegui acompanhar tudo e hoje, tipo, me trouxe aqui, eu precisava ouvir algumas coisas, né? Engraçado isso. Mas os outros estão na playlist, eu consigo ouvir os que eu Então, perdi? consegue? Tá Tá lá, lá no descritivo do grupo da comunidade. tá Tem uma bom. playlist lá, tá bom? Tá, obrigada. Ótimo. Então é isso. Oi, Silvana. Tiago, posso falar mais uma coisa? Me fez lembrar, esse nosso colega me fez lembrar uma situação que eu vivi no Brasil alguns anos atrás, que era um pouco similar ao que aconteceu com o Michael Singer, não naquela dimensão. Eu tinha uma empresa de cinema na Bahia num certo momento, com meu marido e um outro sócio, e a gente começou a trabalhar com política. E eu comecei a ver que as coisas estavam andando para uma coisa que não
não era do meu coração, não era lícito, eu não estava gostando daquilo que estava acontecendo. E decidi pedir um tempo, e aí eu não tive esse tempo, aí eu decidi ir embora, né? Me divorciar e ir embora, e foi aí que eu comecei uma trajetória na Itália. Quando eu voltei para o Brasil, um dia, eu estava em Itacaré, assim, fui pagar o restaurante, e aí eles pegaram todo o meu dinheiro. Então, eu não posso ter mais conta no banco, porque o governo pegava todo o dinheiro que eu devia pro. E eu sem saber todas essas coisas que estavam acontecendo quando eu estava ausente, eu, eu me liberei da empresa, mas num certo momento eles fizeram uma outra coisa, me colocaram meu nome, uma confusão toda. Então, eu Sim. acho que esse livro, aí que o nosso colega falou, eu me lembrei que eu tenho essa coisa assim, que eu meio me esqueço das coisas que eu já vivi. Eu meio que deixei as coisas acontecerem e aceitei, porque também uma coisa tão grande, uma bagunça tão grande ali que eu não conseguia nem como resolver aquela situação, que eu estava Sim. fora. Então, eu acho que o livro me deu também essa consciência, sabe? Essa coisa do fluxo da vida, né? É isso É, mesmo. é o fluxo da vida, mas você vê que o Michael Singer contratou advogados, ele mesmo leu milhares de e-mails, Eu entendeu? também, Então eu também contratei. Eu ele também também contratei, ele né? também está ensinando o respeito com a matéria, com as coisas que têm que ser feitas, né? As coisas não vão se resolver sozinhas. Eu Ele entregou, mas ele fez a parte dele, né? também Entendeu? contratei, mas era coisa que era uma coisa que eu não tive condições De de fazer no sustentar. momento ali. Isso. É, Mas agora talvez seja um momento de começar a olhar para isso, de ir lá olhar, de cuidar de você, entendeu? Assim como o Thiago tem que cuidar dele também, outras pessoas que têm essas questões têm que cuidar de você. Por mais que seja desafiador, às vezes você fala, puxa, eu vou ficar lendo isso aqui, eu vou ter que ver processo, eu vou ter que não sei o quê. Tem que cuidar de você, entendeu? tá certo. Valeu, Senão a obrigada, coisa vai degringolando, degringolando, e quem vai cuidar de você? Você. tá certo. Eu tenho uma. Eu fui casado 13 anos com uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Muito carinho, muito amor. E ela teve uma situação muito parecida. E quando ela era pequenininha, assim, pequenininha não, tinha 14 anos, acho, alguma coisa assim. Acho que emancipou, né? E o pai dela colocou ela como sócio de uma empresa e deu ruim. Ela nunca conseguiu ter um nome limpo assim, sabe? E aí foi uma batalha primeiro interna, de aceitar, sabe? Porque enquanto você não aceita, não dá para arrumar. Enquanto você não aceita, não perdoa. Eu vivi essa batalha muito junto, assim, anos, né? E, e aí, depois que ela aceitou, aí ela contratou um advogado e foi cuidar da vida dela, foi cuidar do CPF dela. E há uns anos atrás ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha pago tudo. Ela mesmo pagou. Olha, que bom. Ela mesmo pagou. Uma coisa que teoricamente não tinha sido ela que tinha feito. Mas de algum nível ela deu ok para botar o nome lá dela, né? Ela tem a responsabilidade dela, vocês estão entendendo? Então, assim, vai pagar isso, Tá certo, né? entendi. Eu sei, respira fundo, né? Aceita, entrega. Fala, ok, estou à disposição. Agora, como que eu faço para pagar, né? Aí você começa a se comunicar com o seu superior, né? Como que você faz para pagar? Qual é a saída, por onde eu vou? Meditando, vai entendendo, tá? Porque o aprendizado tá aí. Se ficar brigando com esse aprendizado, você não muda da casa do jogo, entendeu?
Ele vai ficar aí e vai voltar, vai acontecer a mesma coisa, tá? Ok, pessoal. Então vamos fazer. Obrigado também vocês por estarem aqui. Maravilhoso mesmo. Também gostei muito. E aí na segunda-feira a gente segue, tá bom? Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Até segunda. Tchau.